Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a sua vida de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial, para que possamos ouvir a palavra de Deus, o que o Senhor tem para nos falar neste momento especial. Eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração. No livro de Jeremias, no capítulo 2, o profeta Jeremias, ele, meus irmãos, foi levantado como profeta para, meus irmãos, exortar isso mesmo, anunciar a palavra de Deus para o povo de Israel. Povo este, meus irmãos, que estavam prestes a serem sitiados, devorados pelos seus inimigos. Tudo isto porque eles abandonaram ao Senhor, abandonaram a Deus. Nesta passagem aqui, meus irmãos, nos últimos estágios e momentos da nação que estava prestes a ser sitiada pela Babilônia, serem levados cativos e exilados. Mas o Senhor, meus irmãos, ele sempre tem uma oportunidade e ele sempre chama a humanidade para o arrependimento. Aqui, meus irmãos, o profeta Jeremias anuncia e chama Israel, a nação de Israel, que eram ali constituídas, meus irmãos, por Jerusalém e Judá, quando se dividiram. E o profeta chama estas nações, este povo, para o arrependimento, para se voltarem para o Senhor. Deus, meus irmãos, ele sempre tem uma oportunidade de salvação para o seu povo. Hoje, meus irmãos, nós temos a maior oportunidade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio, morreu, ressuscitou, veio em resgate para salvar, meus irmãos, todo aquele que nele crer. Aqui o profeta disse: olhe bem, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. O Senhor falando a Jeremias: vai e clama. Foi uma ordem que o Senhor deu a Jeremias: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua beneficência, da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. O Senhor, meus irmãos, envia o profeta Jeremias para anunciar a este povo que o Senhor lembrava deles. Um povo, meus irmãos, que foi liberto do Egito durante 430 anos de um cativeiro sobre o Egito. O Senhor liberta eles. Eles passam, meus irmãos, 40 anos no deserto, sendo, meus irmãos, mantidos pelo maná que descia dos céus, sendo mantidos, meus irmãos, por milagres constantes. O maná que era diariamente que descia dos céus. O maná era um pão, uma espécie de pão que descia dos céus. O deserto é um lugar seco, árido. Ninguém planta no deserto. Ninguém planta. Não tem, meus irmãos, colheita. Não tem plantação. Isso. Mas durante esses 40 anos, o Senhor, meus irmãos, provou para este povo que o Senhor é um Deus forte, é um Deus vivo, é o Deus que tem o poder sobre todas as coisas, dando sustento a eles pelo maná que descia dos céus, dando sustento a eles pelo maná que descia dos céus. Olha que coisa maravilhosa. Cobrindo eles, meus irmãos, com uma coluna de nuvem durante o dia,
por conta do calor, da quentura, da exaustidão, isso mesmo, do sol. Durante o dia, eles, meus irmãos, tinham uma nuvem que o cobriam, uma nuvem que os protegiam do calor. À noite, esta mesma nuvem se transformava em uma coluna de fogo que os aquecia. Porque o mesmo deserto, que é frio durante o dia, que é quente, exausto durante o dia, à noite, meus irmãos, são temperaturas baixíssimas. Frio, isso mesmo, muito frio. O mesmo deserto que durante o dia é quente, ninguém suporta, à noite é gelado, é frio. Ninguém consegue sobreviver, meus irmãos, em um deserto sem a provisão e o cuidado de Deus. Ninguém consegue viver. E esse povo foi para o deserto para que eles pudessem experimentar a grandeza, a glória, o poder de Deus. Sabe, meus irmãos, o deserto nos experimenta, nos qualifica, nos purifica, afia isso mesmo, a nossa fé, faz-nos compreender, meus irmãos, que o Senhor, que existe um Deus que nos cuida nos momentos mais difíceis da nossa vida. O deserto, para os nossos dias, necessariamente não se assemelha, meus irmãos, a alguém estar em um lugar árido, seco, como eles passaram 40 anos. Mas o deserto hoje se assemelha, meus irmãos, a crises, problemas, situações difíceis que possamos enfrentar por um período de tempo. E todos os desertos na vida do povo que o Senhor tem o seu propósito, meus irmãos, para um ensino, meus irmãos, para uma qualificação, uma purificação, para, meus irmãos, ele mostrar quem ele é, o seu poder, a sua glória, e mostrar a insignificância do homem. O deserto mostra a grandeza e o poder de Deus, e mostra, meus irmãos, o quanto o ser humano é desprovido, meus irmãos, insignificante, incapaz. Nós somos incapazes, meus irmãos. Toda a capacidade do homem é do Senhor. É dele que nós recebemos todas as coisas. E aqui o profeta Jeremias lembra a este povo de quando o Senhor, meus irmãos, colocou eles no deserto. Deu ali, meus irmãos, o mais precioso, o pão diário, a nuvem que os protegia, os guardava, a água que descia da rocha, que saía da rocha. Olha que coisa maravilhosa. Codornizes, quando este povo teve desejo de comer carne, codornizes que saíram do mar. Olha que coisa maravilhosa. As vestes que não envelheceram, e nem, meus irmãos, as sandálias, durante 40 anos. E diz, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus esposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que não semeava. Olha que coisa maravilhosa, em uma terra que não semeava. O Senhor, meus irmãos, faz uma retrospectiva, isso mesmo, do passado. Faz, meus irmãos, uma lembrança e trazendo à memória esse povo de onde eles estavam, onde eles se encontravam e da dependência que eles tinham do Senhor.
E hoje este povo tinha amadurecido, crescido, povoado a terra e tinham abandonado, desprezado o Senhor. Estavam prestes a serem levados cativos pela Babilônia. E o Senhor estava, meus irmãos, anunciando para meus irmãos este povo, para Israel, para esta nação, que eles se voltassem para Deus, para o Senhor, o Deus que os sustentou em uma terra que não se semeava, o Deus que os guardou, os livrou, os abençoou. E o Senhor, meus irmãos, hoje, Ele está, meus irmãos, nos chamando você neste momento, para voltar ao primeiro amor. O deserto aqui é o primeiro amor deste povo, onde eles, meus irmãos, começaram a experimentar, provar a glória, a manifestação do poder de Deus. Sabe? Você sabia que Deus, o Senhor, isso mesmo, Ele tem uma aliança conosco hoje, poderosa, pelo seu Filho Jesus Cristo. Uma aliança a preço de sangue. Uma aliança, meus irmãos, que o Senhor, Ele não quer desprezar. O Senhor, meus irmãos, Ele sempre está de portas abertas para nos receber. E o Senhor, meus irmãos, Ele quer que nós venhamos viver para Ele o primeiro amor constantemente. E assim experimentar de contínuo, diariamente, o seu poder, o seu livramento, a sua glória sobre as nossas vidas. Quando Jesus veio e ressuscitou, é por Ele que nós temos a garantia da salvação. Ele é o Cordeiro de Deus que veio, né? A última porta que nós temos é Jesus Cristo. Isso mesmo, a última porta que nós temos é Jesus Cristo. Aqui, esse povo estava tendo, meus irmãos, oportunidades. Isso mesmo. Jesus não tinha vindo aqui. E o Senhor estava, meus irmãos, chamando esse povo, chamando. A ponto, meus irmãos, que o último estágio foi a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como oferta de salvação, tanto para eles como para toda a humanidade. E o Senhor, Ele quer que nós venhamos viver constantemente milagres. Esse povo no deserto experimentou, meus irmãos, a manifestação, a glória de Deus sobre a vida deles. Hoje, todos nós temos esse privilégio, né? Com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo, meus irmãos, está sobre a terra. No passado, era a coluna de nuvem de fogo. Hoje, é o Espírito Santo, que se denomina, meus irmãos, a mesma coisa. É o que nos protege, é o que nos fortalece, é o que nos guarda. E o Senhor quer que você viva dias de milagres todos os dias. Que você experimente a glória, a manifestação de Deus na sua vida. Você seja livre, liberto, curado. Que você saia aí dessa situação que muitas vezes você está se encontrando, de opressão, cansaço, desânimo. Isso mesmo, fadiga. Levante-se, se erga, tome posição. Isso mesmo, para o poder e a manifestação de Deus para a sua vida. O Senhor quer salvar você, quer libertar, quer transformar. O Senhor quer fazer coisas maravilhosas para você. Pois então renda-se para o Senhor. Deixe que Ele cuide de você neste momento tão especial. O Senhor, meus irmãos, Ele nos chama. Ele chama a humanidade hoje para o arrependimento.
como sempre. Aqui, este povo tinha desprezado ao Senhor, tinha experimentado tudo que você possa imaginar do Senhor. Hoje, meus irmãos, nós temos a oferta, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele quer salvar, libertar, transformar, trazer vida e vida com abundância. E eu creio que se você crer, entregar a sua vida agora, o Espírito Santo, Ele se manifeste na sua vida, libertando, transformando, curando, abrindo portas, tirando você dessa situação que você se encontra aí. Isso mesmo. E trazendo vida pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Você crer? Tome posse. Acredite. Tá? Eu quero orar por você neste momento, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar juntos em uma só fé. Ore comigo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo, nós entramos em oração neste momento. Oh, meu Pai, eu te peço, Senhor, toca na vida desta pessoa, nesta casa, nesta família, neste homem, esta pessoa que me ouve, Paizinho. Oh, Espírito Santo, entra curando, libertando os cativos e oprimidos. Meu Deus, entra com providência, sarando, operando maravilhas, perdoando pecados, Senhor, sarando a terra desta pessoa. Meu Deus, opera maravilhas, liberta cativos, oprimidos. Olha, Senhor, para esta pessoa que está nos ouvindo agora, Senhor. Talvez está no último estágio, limite da vida dela. Não crer mais que possa haver uma restauração, uma mudança. Pois, meu Deus, entra, Senhor, acalmando o coração desta pessoa, trazendo a paz, o conforto, a alegria para ela. Ó Espírito Santo, aleluia, manifesta o teu poder, Senhor, sobre a vida desta pessoa, trazendo paz, alegria, segurança, operando, Senhor, maravilhas, Senhor, na vida desta pessoa. Meu Deus, entra com poder, curando, salvando, libertando, abrindo portas, Senhor, julgando causas que estão amarradas. Meu Deus, entra, Senhor, prospera, livra esta pessoa, Senhor, tira ela, Senhor, da vergonha, da humilhação, da escravidão, Senhor, livra ela de todo o poder das trevas e ataque do inimigo. Meu Deus, eu te peço agora, pelo poder do teu Filho Jesus Cristo, manifesta o teu poder, que o teu Espírito possa descer, transformando, operando maravilhas, o Espírito Santo, na vida desta pessoa. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Fiquem todos na paz. Glória a Deus.